Eles te venderam uma mentira embalada em fotos de ambientes vazios, armários com 3 peças de roupa e prateleiras sem alma. Chamaram isso de minimalismo. Transformaram a busca por essência em uma estética fria, a libertação em performance, o desapego em mais uma vitrine para likes e validação. E você acreditou. Acreditou que para ser minimalista precisava contar seus pertences, medir sua liberdade em metros quadrados, provar ao mundo que consegue viver com menos. Mas essa nunca foi a história completa. O minimalismo que te venderam é apenas a sombra superficial de algo muito mais profundo, muito mais perigoso para o sistema que te mantém consumindo, acumulando, correndo atrás de um vazio disfarçado de plenitude. Porque o verdadeiro minimalismo não se conta em números, não se fotografa, não cabe em hashtags. O verdadeiro minimalismo é uma revolução silenciosa que começa quando você finalmente entende que o problema nunca foi a quantidade de coisas que você possui, mas a quantidade de você que as coisas possuem. É sobre recuperar o tempo que você vendeu para comprar objetos que prometiam felicidade e entregaram apenas o peso de mais uma prestação. É sobre libertar a mente dos desejos fabricados, dos sonhos emprestados, das necessidades inventadas por quem lucra com sua insatisfação eterna. Minimalismo não é sobre ter pouco. É sobre ter exatamente o suficiente para que a vida caiba inteira dentro de você, e não você dentro das coisas. Observe o mundo ao seu redor, e você verá o teatro do absurdo em sua forma mais refinada. Pessoas acordam antes do sol nascer para trabalhar em empregos que detestam, comprando coisas que não precisam, impressionando pessoas que não conhecem, acumulando objetos para preencher casas cada vez maiores que abrigam vidas cada vez menores. As garagens transbordam enquanto os corações minguam. As prateleiras gemem sob o peso de utensílios nunca usados enquanto os dias escorrem vazios entre os dedos. Compramos o 3º par de tênis enquanto esquecemos como é caminhar sem pressa. Enchemos os armários de roupas com etiquetas ainda penduradas, enquanto vestimos sempre a mesma ansiedade, o mesmo cansaço, a mesma sensação de que algo essencial nos foi roubado. E foi. Roubaram seu tempo e te deram um cartão de crédito. Roubaram sua presença e te deram notificações intermináveis. Roubaram sua capacidade de simplesmente ser e te venderam a ilusão de que você é o que possui. A sociedade moderna construiu um sistema perfeito. Quanto mais você tem, menos você é. Quanto mais você acumula, mais você perde. E quando finalmente você percebe que está afogando em pertences, enquanto sua alma grita por ar, eles te vendem mais uma solução. Organizadores, cursos de arrumação, aplicativos de produtividade, mais produtos para organizar os produtos que você comprou para preencher o vazio que os produtos anteriores criaram. É um ciclo infinito de consumo disfarçado de solução. E no centro desse furacão, você, exausto, endividado, possuído pelas próprias posses. Mas então alguém sussurra a palavra mágica, minimalismo. E por um momento, uma fresta de luz atravessa a escuridão do consumo. Você sente que finalmente encontrou a saída. Começa a se livrar das coisas, a contar os objetos, a fotografar seus armários limpos. Sente-se virtuoso, iluminado, diferente. Posta fotos da sua nova sala minimalista, do seu guarda-roupa cápsula, dos seus 33 itens essenciais. E espera. Espera pela paz prometida, pela leveza anunciada, pela liberdade que deveria chegar com menos coisas. Mas algo está errado. A ansiedade continua. O vazio persiste. Você tem menos objetos, mas a mesma correria. Menos roupas, mas a mesma pressão. Menos móveis, mas os mesmos fantasmas. Porque ninguém te contou a verdade mais inconveniente sobre o minimalismo.
que ele não funciona quando é apenas uma troca de estética, quando se torna mais uma obsessão, mais uma métrica de sucesso, mais uma forma de competição disfarçada de desapego. Ninguém te disse que você pode ter pouquíssimas coisas e ainda assim estar completamente perdido, completamente possuído, completamente escravizado. Só que agora, ao invés de ser escravo do consumo, você é escravo da performance da não consumo. A gaiola mudou de cor, mas continua sendo uma gaiola. Porque o minimalismo que virou tendência, que virou produto, que virou mais uma coisa para você consumir, seguir, atingir, provar, esse minimalismo é apenas o capitalismo usando uma roupa mais simples. É a mesma doença com sintomas diferentes. É trocar uma prisão luxuosa por uma prisão minimalista, mas continuar preso. O que ninguém te conta é que o verdadeiro minimalismo dói, não é bonito, não é instagramável. Não é sobre escolher as 100 coisas perfeitas e viver numa caixa de vidro imaculada. É sobre confrontar as razões pelas quais você acumulou em primeiro lugar. É sobre olhar para aquele armário cheio e perceber que cada objeto ali conta uma história de quem você tentou ser, de quem você pensou que precisava ser, de todos os eus que você comprou e nunca vestiu. É sobre reconhecer que aquela estante cheia de livros não lidos não é sobre conhecimento. É sobre a imagem de inteligência que você quis projetar. Que aqueles equipamentos de ginástica coletando poeira não são sobre saúde. São sobre a culpa de não ser a pessoa disciplinada que você acha que deveria ser. Que aquela cozinha repleta de utensílios sofisticados não é sobre amor pela culinária. É sobre a fantasia de uma vida que você viu em alguma revista e acreditou que poderia comprar. Cada objeto que acumulamos é um espelho quebrado, refletindo uma versão de nós mesmos que nunca existiu. E se livrar das coisas, sem se livrar dessas ilusões, é apenas limpar a superfície enquanto a infecção continua crescendo por dentro. O verdadeiro minimalismo exige que você desista não apenas dos objetos, mas das identidades falsas que eles representam. Que você abandone não apenas o que possui, mas quem você fingiu ser. E isso, meu amigo, é aterrorizante. Porque significa admitir que você foi enganado, que você perseguiu sonhos que não eram seus, que você viveu uma vida desenhada por publicitários e aprovada por estranhos nas redes sociais. E aqui está a parte que realmente assusta o sistema. Quando você entende minimalismo de verdade, você para de ser um bom consumidor. Não apenas de objetos físicos, mas de tudo. Você para de consumir ideias prontas, identidades empacotadas, objetivos pré-fabricados. Você começa a questionar não apenas se precisa daquela roupa nova, mas se precisa daquele emprego que te mata aos poucos. Não apenas se precisa do carro maior, mas se precisa da vida inteira estruturada em volta de pagar por coisas que você não usa em uma casa onde você não está. O minimalismo de verdade é perigoso porque te ensina a perguntar por quê. Em um mundo que só funciona se você não perguntar nada, apenas obedecer, consumir, trabalhar, repetir. Quando você realmente abraça a simplicidade, você descobre que não precisa de mais dinheiro. Você precisa de menos desejos fabricados. Que não precisa de uma casa maior, você precisa de uma vida mais presente. Que não precisa de férias exóticas para escapar da sua realidade. Você precisa de uma realidade da qual não precise escapar. E isso é revolucionário. Porque uma pessoa que descobriu que é feliz com menos é uma pessoa que o sistema não controla mais. É uma pessoa que não precisa da próxima promoção, do próximo modelo, da próxima novidade. É uma pessoa que saiu da roda do hamster e percebeu que a roda inteira é uma ilusão, que a correria é opcional, que a paz sempre esteve disponível, mas nunca foi colocada à venda porque não há lucro na sua contentamento. Então,
você começa a ver o mundo com outros olhos. Aquele outdoor gigante prometendo felicidade em 24 parcelas não te seduz mais. Você vê as cordas da manipulação. Aquele influencer mostrando sua vida perfeita não te causa inveja. Você reconhece a performance da insatisfação disfarçada de sucesso. Aquele amigo ostentando a última novidade não te faz sentir inferior. Você enxerga o desespero por validação, a necessidade de provar valor através de símbolos externos, porque o valor interno foi esquecido, abandonado, vendido por migalhas de aprovação social. E você sente compaixão. Não superioridade moral, não arrogância de quem entendeu o jogo, mas genuína compaixão por todos que ainda estão presos na roda, acreditando que mais um esforço, mais uma compra, mais uma conquista vai finalmente trazer a paz que só vem do oposto, do soltar, do parar, do simplesmente ser. Você percebe que vivemos em uma sociedade de zumbis voluntários, de almas adormecidas que trocaram a vida por um estilo de vida, a existência por uma marca, o ser por um status. E o mais trágico é que chamamos isso de normalidade. O doente virou saudável, o louco virou sensato. Aquele que corre até a exaustão para acumular mais é visto como bem-sucedido, enquanto aquele que escolhe caminhar devagar, possuir menos, viver mais, é visto como desistente, fracassado, alguém que não conseguiu acompanhar o ritmo. Invertemos completamente os valores. Celebramos o escravo produtivo e ridicularizamos o homem livre. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você não precisa? Que a liberdade real não é poder comprar tudo, mas não querer nada que te aprisione? Que o luxo supremo não é a mansão de 5 quartos, mas o tempo para ver seus filhos crescerem? Que a sofisticação autêntica não está na grife que você veste, mas na simplicidade com que você habita sua própria existência? O minimalismo real, o que realmente transforma, não está nos números. Não está em ter 15 peças de roupa, ou 50, ou 300. Está em cada peça ter um propósito, contar uma história verdadeira, servir a sua vida ao invés de complicá-la. Não está em móveis brancos e paredes vazias. Está em espaços que respiram, em ambientes que abraçam ao invés de impressionar, em casas que são lares e não museus para visitantes que você está tentando convencer de que você venceu na vida. O minimalismo de verdade está em ter uma agenda com espaços em branco, em tardes sem planos, em dias onde você não precisa provar produtividade, em momentos onde você simplesmente existe sem culpa, sem pressa, sem essa sensação constante de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, alcançando mais. Está em relacionamentos reais, ao invés de redes sociais cheias de conhecidos. Em conversas profundas, ao invés de mensagens superficiais. Em presença total, ao invés de atenção fragmentada. Em silêncio habitado, ao invés de barulho que te distrai de você mesmo. E quando você finalmente entende isso, quando essa compreensão deixa de ser intelectual e se torna visceral, celular, quando ela se instala nos seus ossos e transforma seu olhar, aí sim acontece a metamorfose. Você não precisa mais contar seus pertences porque eles deixaram de definir quem você é. Você não precisa mais provar sua simplicidade porque ela se tornou invisível, integrada, natural como respirar. Você não está seguindo uma filosofia. Você é a filosofia encarnada. E isso muda tudo. Muda como você trabalha, não pela acumulação, mas pela contribuição. Muda como você ama, não para preencher vazios, mas para celebrar plenitudes. Muda como você vive, não no futuro das promessas ou no passado dos arrependimentos, mas no único momento que realmente existe. Este agora, este segundo único e irrepetível, onde a vida acontece enquanto você estava ocupado planejando como vivê-la.
Você percebe que passou anos adiando a existência, prometendo a si mesmo que seria feliz quando tivesse a casa, o carro, o cargo, o corpo, o relacionamento, o reconhecimento. E de repente entende que a felicidade nunca esteve na chegada, mas sempre esteve disponível no caminho. Você só estava correndo rápido demais para perceber. Então você desacelera. Não por preguiça ou falta de ambição, mas porque finalmente compreendeu que ambição sem presença é apenas uma forma sofisticada de fuga. Que sucesso sem paz é apenas fracasso com dinheiro. Que conquistas sem contentamento são apenas troféus vazios em prateleiras de uma vida que você não está vivendo. A verdade mais libertadora e mais aterrorizante sobre o minimalismo é esta: você sempre teve o suficiente. Não em algum futuro hipotético, quando finalmente organizar sua vida, ou conseguir se livrar de tudo, ou atingir o número mágico de pertences. Agora, hoje, neste exato momento, você sempre teve o suficiente. O que faltava não eram coisas. O que faltava era a capacidade de perceber, de estar presente, de reconhecer que a vida que você estava procurando já estava acontecendo. Só que você estava distraído demais, ocupado demais, cheio demais de ambições vazias e desejos emprestados para notar. Cada segundo que você passa acumulando, organizando, procurando a próxima coisa que vai finalmente completar, você é um segundo roubado da única coisa que não pode ser comprada, armazenada ou recuperada. O momento presente, a sua vida acontecendo aqui e agora. E quando você morre, porque todos morremos, essa é a única democracia absoluta, você não leva nada, nenhum objeto, nenhuma conquista, nenhuma postagem viral. Você deixa tudo para trás. Mas o que você leva? Leva quem você foi. Leva os momentos em que esteve realmente presente. Leva o amor que deu e recebeu. Leva a paz que cultivou ou a ansiedade que alimentou. Leva a vida que viveu ou a vida que adiou. E aí, naquele momento final de absoluta clareza, todas as coisas que você achou importantes revelam sua verdadeira natureza, completamente irrelevantes. Ninguém no leito de morte deseja ter trabalhado mais horas, comprado mais objetos, acumulado mais conquistas vazias. Mas muitos desejam ter vivido mais, não mais anos, mas mais vida dentro dos anos que tiveram. O minimalismo, o verdadeiro minimalismo que ninguém te conta porque não pode ser vendido, não pode ser embalado, não pode ser transformado em produto, é simplesmente isto: a coragem de viver a sua vida verdadeira, a vida que pulsa debaixo de todas as camadas de expectativas sociais e máscaras performáticas e identidades compradas. É a rebelião silenciosa de escolher o essencial num mundo que lucra com o supérfluo. É a revolução íntima de preferir ser ao invés de ter, de existir ao invés de aparentar, de viver ao invés de documentar. É acordar e perceber que você não precisa de permissão para desacelerar. Não precisa de justificativa para simplificar. Não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para você mesmo. É entender que menos não é privação, quando o que você remove é exatamente o que estava te impedindo de viver. Que vazio não é perda, quando o espaço criado permite que você finalmente caiba inteiro dentro da própria vida. Que simplicidade não é pobreza, quando o que você possui em abundância é tempo, presença, paz, liberdade, as únicas riquezas que realmente importam e as únicas que nunca puderam ser compradas. Então não, minimalismo não é sobre ter pouco. Nunca foi. É sobre ter tudo que realmente importa e coragem suficiente para soltar todo o resto. É sobre descobrir que você já é completo, já é suficiente, já é livre. Você só precisava tirar todas as camadas de mentiras que te convenceram do contrário.
E quando você finalmente entende isso, quando essa verdade se torna a fundação da sua existência, você não precisa mais de roteiros, filosofias ou aprovação externa. Você simplesmente vive, plenamente, levemente, verdadeiramente. E isso, essa vida vivida em sua essência mais pura e simples, é a única revolução que realmente importa. A que acontece silenciosamente dentro de você, quando você escolhe ser humano ao invés de consumidor. Quando você escolhe presença ao invés de performance. Quando você escolhe vida ao invés de estilo de vida. Essa é a metamorfose. E ela começa agora.